A paz do Senhor a todos. Amém? Pastor Léo, pastora Aida, muito obrigada pelo convite. Uma alegria. Tenho 2 filhos comigo hoje, Lucas e Débora. Fiquem em pé, porque agora eles vão ver, graça. Estou na pastora Sandra, do coração. Isso é cria. Amém? Eles trabalham com missões também. Trabalham muito na igreja. Eu vou ando pescando uns velhos aí, sabe? Não faz mal não, né, pastor? Gente, eu gosto muito de ler a Bíblia. E talvez por prática de trabalho, fevereiro a gente vai fazer um culto de ação de graças, tá, pastor? 48 anos de psicóloga. É muita coisa. E esse hábito me faz ler a Bíblia e pensar nessas pessoas. O que essas pessoas sentiam, faziam? Eles eram casados, eles tinham filhos, eles tinham, às vezes, encher, sabe? Ai, meu Deus, não aguento mais esse homem. Ai, essa mulher. Eu fico pensando na mulher de Moisés. Tadinha, eu tenho pena dela. Porque eu acho que muitas vezes Moisés, Zípora, né? Deve ter olhado para Moisés e falado, meu Deus, por que esse homem não para, pergunta o caminho para alguém? Nós já passamos aqui 20 vezes nesse lugar. E outros casos por aí, né? E Ló deve ter olhado para a mulher dele e falado assim, mas que mulherzinha mais impertinente. Não basta essas feridas, ainda tem que aguentar essa mulher. E eu gosto de pensar nessas coisas. Faço genograma das famílias da Bíblia. E Davi é um personagem que eu gosto demais. Cara, Davi era doido. Ele podia ter o coração segundo o coração de Deus, mas ele não era muito legal da cabeça, não. O cara sai de ser pastorzinho para ser rei. Teve um tempo de preparo, obviamente, mas ele fazia algumas coisas que não funcionavam bem. Né? Nós temos cenas na vida de Davi que dizem assim, por que ele não fez uma intervenção? Em muitos casos que a gente vai lendo na história do Davi. Mas este homem, apesar de ser complicadinho como ele era, só segurar para mim, tá? Obrigada, meu irmão. Você foi ágil. Esse homem, apesar de ser complicadinho, ele conseguiu alcançar o coração dos homens que trabalhavam com ele. Há um filme que eu gosto muito, e eu separei, pastor, para passar e passou batido. Circunstâncias locais me impediram de parar. Que é um filme chamado Coração de Cavaleiro, em que um jovenzinho tem um sonho de ser um cavaleiro daqueles que fazem aquelas lutas montado a cavalo com aquelas espadas de madeira, que não é uma espada aquilo, uma lança, não é? E quando se descobre que ele é uma fraude, ele é amarrado a um tronco e ele é apedrejado, ameaçado de morte. E os companheiros dele, que se não me engano são 5 companheiros, se colocam na frente do lugar que ele está e todo mundo querendo acabar com ele. E um homem sai do meio da multidão, tira o seu capuz e é o rei. E o rei diz para ele, um homem que consegue ter amigos como esses, é um homem que vale a pena a gente investir. E estou eu, com esses pensamentos todos, pensando nessa mensagem de hoje. Recebi alguns recados de pessoas que estão viajando, pastor. Pastora, não vou lhe ver. Fica em paz. Está gravado. E mandei para os meus sonhos, né? Minha mãe e minhas irmãs.
Brincadeira, eu mandei para umas 500 pessoas. Eu tenho um grupo de mulheres que é bem interessante, e mandei para elas também. E pensando nessas coisas, eu fui atrás de uma história de um grupo de homens que ama Davi. Esse texto está em 2 Samuel 23, de 8 a 12. Se você quiser somente acompanhar a leitura, vai lhe fazer bem. E diz o seguinte: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Aqui não está o nome de todos, tá? Mas ele vai citar 3 nesse texto. Josebe, Basebete, filho do Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, é cada nome, né? Que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando convocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E eu, lentilha eu gosto. E o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Hoje eu quero trabalhar com você e quero que você pense num campo de lentilha. E esse campo de lentilha é a sua família. E a Bíblia diz que Samá se colocou no meio daquele campo de lentilha e o defendeu. E o Senhor fez um grande livramento, enquanto todos fugiram. Os valentes de Davi eram homens que apoiaram fortemente Davi durante o seu reino, como está escrito em 1 Crônicas. Se você ler, você vai se encantar com essa história. Nós aprendemos imediatamente que nós precisamos apoiar fortemente a nossa família em todos os sentidos, para sairmos da mediocridade. Vamos tirar alguns ensinamentos, usando como base esses 3 valentes. E eu quero que você pense que você é um dos valentes de Deus. Não mais somente de Davi, mas de Deus. Que te deu uma família, que te deu uma esposa, que te deu pais, que te deu filhos, que te deu um esposo, e quer que você lute e você trabalhe a favor deles. O primeiro exemplo aqui é o Josebe e Basebete. Os valentes de Deus não se amedrontam diante do tamanho do inimigo. E a Bíblia diz no versículo 8, Josebe e Basebete brandiu sua lança contra 800 homens e os feriu de uma vez. Quem enfrenta 800 homens de uma vez venceu o seu pior inimigo, o medo de tentar. Queridos, muitas vezes nós somos paralisados diante da circunstância, porque as coisas são grandes demais para nós. E nós, a minha geração, depois a geração do pastor Hugo, do pastor Léo, da pastora Aita, e de alguns que estão aqui, e depois a geração mais jovenzinha, como temos aqui alguns, nós vivemos
momentos completamente diferentes. A linguagem que se fala hoje, essa geração já não entende muito, essa entende um pouquinho de nada, essa que não entende nada. Eu vivo pedindo ajuda aos universitários, escrevo para os meus filhos assim, o que é tal coisa? Às vezes é uma expressão tão chula, parece uma coisa tão docinha, e a minha filha, mãe, não repita, é só para perguntar mesmo. Eu falei, tá bom. Mas vem com um encantamento, vem uma coisinha tão bonitinha que a gente não sabe o que é. E não é porque nós somos lesados, não. É porque as coisas andam muito depressa. E você olha para frente e fala assim, meu Deus, são 800 inimigos. E diante disso, eu não vou tentar. Aí eu me recolho, eu me calo, eu fico quieta, ao invés de eu me colocar pronta e dizer, eu não tenho medo, porque eu me baseio em princípios, eu não me baseio em moda, eu não me baseio no que a internet fala, eu não me baseio, nem existe mais jornal escrito, existe ainda? De papel? Você é o único, né? Porque se não for Luz nas Trevas, eu não conheço mais nenhum. Está tudo online hoje. E, gente, me perdoe, a internet aceita qualquer coisa. Aí prova que é mentira, que não é, aí já era, porque todo mundo já leu. Josebe era um homem que não ouvia o conselho de covardes. O coração dele era confiante. Não escute o que as pessoas dizem para você sem antes consultar o Senhor. Seja a paz, o árbitro no teu coração, escute Deus, ore, escute o Senhor, peça a Ele, Senhor, vai comigo, fala comigo, me orienta, me guia, me mostra, abre a minha visão espiritual, abre o meu entendimento, me ensina. Meu filho está chegando em casa, meu marido, minha esposa, minha filha, meu sogro, minha sogra, minha irmã, meu pai, minha mãe, o que eu falo? E muitas vezes o Senhor vai dizer, cale. Cale-se, só não tenha medo. Você tem princípios, siga os princípios estão na palavra do Senhor, siga-os. Para cada situação, se você tiver ousadia, porque é preciso, você vai dizer, sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Tal coisa. Não, é Bíblia, eu acredito, não acredito em Bíblia. Não, eu não estou dizendo para você acreditar. Eu estou dizendo o que está escrito. E sorria. Ao invés de fazer aquela cara assim de acusador, nós não somos os acusadores dos nossos irmãos. A Bíblia diz que o acusador é o outro. Não é o outro, é o outro. Ele é o acusador, não nós. Não é o nosso papel acusar. O nosso papel é amar. Porque é o amor que cobre pecados, é o amor que atrai, é o amor que traz para perto, que faz o coração pulsar, que faz aquele filho falar, puxa, eu sou um ingrato, eu sou um pérfido, eu sou um canalha na minha família, minha mãe me ama, meu pai me ama, minha irmã me ama, minha família me ama. Nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos dizer, sempre, quando a adversidade aparecer, que antes do advogado, antes do empréstimo, antes do médico, nós temos um Deus. Amém? Amém. A segunda pessoa é Eleazar. Eleazar me remete a uma história muito interessante, é uma história pessoal. E está no versículo 9 e 10, porque os valentes são movidos por intensa persistência. Persistente é aquele que, isso, persevera, se mantém, todo dia, todo dia, todo dia. Enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar pegada à espada. Naquele dia, Deus operou grande livramento. Eleazar lutou com tanta obstinação, com tanta vontade,
que a espada ficou-lhe presa à mão. O meu pai era da FAB, da aeronáutica, de um grupo de aviadores, e sofreram um acidente de avião, e não tinha como o óleo ser injetado. E ele colocou o dedo naquele botão, e foi pressionando, 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 até que eles conseguiram pousar, ser resgatado, e o dedo dele ficou colado no botão. Ele perdeu o dedo naquele botão. Ele lutou com tanta persistência até o seu dedo ficar pregado naquele botão. E por isso ele foi para a reforma. Perdeu um dedo. Às vezes, querido, nós temos que perder alguma coisa. Tirar essa espada da mão de Eleazar deve ter custado a pele da mão dele. Deve ter ficado em carne viva. Ele deve ter sofrido muito. Ele deve ter sentido dores. E eu lhe pergunto, quais são as dores que você tem sentido? O que é que você está disposto a perder para alcançar seus objetivos? Pare, não pense no carro. Ah, não, a casa também não, o apartamento, não. Um cachorrinho, não. Pense no seu filho. Pense no seu casamento. Pense na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Você precisa pegar essa espada que é a palavra e lutar todos os dias até que o Senhor efetue um grande livramento. E a palavra de Deus fique pregada na sua mão, no seu coração, na sua testa. E as pessoas vão olhar para vocês e vão ver só a palavra. E por que essa palavra está desse jeito na tua vida? Porque eu oro todos os dias. Porque eu declaro a palavra do Senhor todos os dias na vida dos meus filhos, na sanidade deles, no encontro com Deus, na recuperação de vícios, na conversão, no casamento. Nós somos essas pessoas que Deus quer usar para efetuar um grande livramento. Quantas vezes, nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada. Ah, estou tão desanimado, não consigo nem ler a Bíblia. Eu tenho vontade de efetuar um grande livramento da pessoa, porque eu digo, mas é a hora que você precisa. É a hora que você precisa dos versículos que falem de saúde, que fale de cura, porque o teu problema é enfermidade. Lute, agarre a palavra, declare os textos da Bíblia que falam sobre saúde, sobre cura, porque Ele nos curou. Mas não, a gente desiste. Os valentes se apegam à espada e são fiéis até o fim, na luta, nas batalhas da vida. Deus conhece os seus limites, Deus conhece os meus limites. E não desista de nada daquilo que é promessa de Deus na sua vida, mas você precisa estar constantemente em clamor. Queridos, eu fico pensando que Eleazar, ele era homem, né? Mas ele deve ter chorado nessa luta, porque aquela mãozinha dele devia estar doendo. E muitas vezes ele precisou segurar com a outra mão, porque a mão estava cansada, e ele precisou segurar a outra mão. Não lute só. Você precisa ter companheiros com você, que orem com você, que batalhem com você, que reivindiquem com você, que declarem a bênção do Senhor com você. Eleazar não desistiu. E o Senhor efetuou um grande livramento. E finalmente Samar, que é o que deu o nomezinho para a palavra. O meu campo de lentilha. Qual é o teu campo de lentilha? Você parando para pensar, qual é o teu campo de lentilha? Eles limpavam a terra, eles abriam as covinhas, eles plantavam as lentilhas, e quando as lentilhas estavam frutificando, os filisteus iam lá e pegavam tudo. Quantas vezes nós
vemos isso acontecer nas nossas vidas. Nossos filhos são pequenos, nós investimos na vida deles, ensinamos a palavra, e vemos os brotinhos, e vão crescendo, e vão crescendo. Quando está na hora daquilo começar a ser recebido em casa como bênção, de vermos os resultados, o mundo, são os filisteus, vão lá e atraem para si. E nós ficamos com aquela cara de, aonde foi que eu errei? Eu posso lhe dizer que eu não sei. Tenho algumas ideias. Aonde foi que eu errei? Aonde que a minha influência paterna, materna, de avó, teve menos força do que os amigos, do que a universidade, do que o grupinho com quem ele anda, que eu permiti, eu banquei, eu dei o iPhone de R$8.000 para ele se comunicar, nunca faltou nada dentro de casa, e ele não valoriza. Aonde foi que eu errei? E se Samar não tivesse lutado, ele e o seu povo teriam perdido seu alimento das lentilhas. Samar defendeu uma plantação de lentilha, enquanto os filisteus invadiam e que todos fugiam. Nos momentos de desespero e de perdas, querido, é muito difícil alguém ficar do teu lado. Normalmente, esses momentos são solitários. São momentos de, sou eu e Deus e mais ninguém. Só que nós precisamos aprender a buscar. O pastor Hugo, quando tem problemas, busca a pastora Angélica. Vamos orar juntos sobre isso? Ah, que poder que tem na concordância. Que poder que tem duas pessoas orando juntas pelo mesmo motivo. Que poder que tem você escrever. Seu pedido de oração. Falou, ó, pai, tem um rei na Bíblia que apresentou para o senhor e disse, Senhor, isso é problema seu. Você já fez isso? Você já escreveu os seus problemas, você e seu marido, e chega os dois na hora do café da manhã, você e seu irmão, a favor dos seus pais? Vocês a favor dos seus filhos? E a favor da sogra? Olha que coisa! A favor da nora? E chega diante de Deus no momento em concordância. Te apresento, Senhor. Está aqui. Não sei como resolver, não tenho estratégia, não tenho mais o que falar, não sei mais o que fazer. Por favor, Senhor, resolva. E isso chega diante do Senhor, e Ele olha e fala assim, Ele ainda tem o que fazer. Vou dar a estratégia. E de repente vem uma estratégia na sua cabeça. É porque Deus acha que você ainda pode fazer alguma coisa. Quando não vem nada, Ele faz. Mas Samar ficou ali sozinho. Defendeu o alimento deles e conquistou terras que eram deles e que não deixou os filisteus levarem. Como nós estamos lutando por aquilo que Deus nos deu. Você pede ao Senhor um emprego e vai para esse emprego, que é o emprego dos seus sonhos, o emprego pelo qual você orou, clamou, fez campanha, os pastores oraram, todo mundo, até a igreja orou, no dia da oração, na quinta-feira à noite, que é uma bênção, venha assistir, venha participar. Que horas, pastor? 8, né? Eu não venho porque eu fico com meu campo de centeio, que é a minha sogra. Por isso que eu não venho na quinta. O Paulo vem, ele diz que é uma bênção.
Muitas vezes nós oramos e você conquistou aquele emprego e você recebeu e você já pôde comprar um carrinho para você, para vir com a sua esposa para a igreja, não é para ir para o clube no domingo só porque você ganhou um carro, é para vir para a igreja, e você já conseguiu, olha, trocar aquela televisão preta e branca de válvula, não existe mais, claro, por uma TVzinha melhor, e a sua vida está melhorando, e você está se alimentando melhor, a sua saúde, você conseguiu fazer um plano de saúde, já fez todos os exames, mas tem um filisteu no seu trabalho, e você começa a notar que ele está minando o seu campo de lentilha, que ele está querendo fazer com que você perca aquele campo de lentilha que você conquistou. Aí o que é que você faz? Isso acontece em todo trabalho. Lá vem o outro falar assim, isso é normal, todo emprego tem inveja. Pois é, mas no meu não tem não. Esse invejoso vai cair por terra. Ele não vai atrapalhar a minha vida. Eu vou me posicionar no meio do meu campo de lentilha e o Senhor vai me dar um grande livramento. Para isso, querido, o que é que você faz? Primeira coisa, ora. Senhor, tem um inimigo lá no meu trabalho, ele está querendo me destruir. Cuida dele. Não é você que vai cuidar. Não é você que vai desabonar, não é você que vai bater nele, xingar, confrontar. Deus é o teu juiz. Deus é o teu advogado. Deixe ele trabalhar por você. Mas para isso você precisa se posicionar no meio desse campo de lentilha e dizer, é meu, foi o Senhor que me deu, é com ele que eu alimento minha família, é com ele que eu dizimo dentro da minha igreja, é com ele que eu oferto, é com ele que eu faço tudo que eu preciso para missões, é com ele que eu vivo. Primeiro o reino, depois você. E o Senhor vai efetuar um grande livramento do jeito dele, que será infinitamente melhor do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós precisamos acreditar no que a palavra nos diz a respeito dessas coisas. Eu achei um texto que diz assim, o corajoso é o medroso que acabou de orar. Eu falei, mas não é verdade? Porque eu estou fraca, eu estou sem fé, eu estou insegura, e de repente eu oro, aí eu me sinto, power, vou conseguir, vai dar certo. Às vezes o teu campo de lentilha é uma atividade física. Ore antes de fazer. E diz, Senhor, o Senhor deu força para Sansão, dê para mim também. Mas não para derrubar essa casa. Só para eu andar um pouquinho, meia hora. Você vai começar andando 3 minutos. E a sua língua vai bater aqui. No dia seguinte, você vai andar 4 minutos. E a língua vai bater aqui. E 10 minutos. Até que você caminha meia hora, na força que vem de Deus. Não desista. O campo de lentilha, na minha palavra para você, é a sua família. Mas no seu dia a dia, além da sua família, você tem outros objetivos. Cuidar da saúde, tratar a sua esposa com mais carinho. Gente, é Natal, está chegando, né? Se você não pode dar um presentinho para a sua esposa, passa assim no jardim, pega uma florzinha e leva para ela. Mas tem uma coisa que você pode agregar nessa florzinha, que não dá muito trabalho não. Faça um bilhetinho de amor. Diga que ama. Como é bom. Meninas, não façam a mesma coisa para os rapazes. Faça um pudim de leite e dê de presente para ele. Faça uma carne assada com batata. Porque eles são homens. Você não ia gostar muito se o seu marido fosse aquele que... uma florzinha para mim, obrigada. Fiquei emocionado. Não ia gostar.
Você gosta daquela coisa, oh, um lagarto assado com batatas, bom. Cada pessoa precisa entender pelo qual ela está lutando. Pelo quê ela está lutando? O corajoso é o medroso, que acabou de orar. Como é que você defende a sua família diante dos outros? Como é que você defende a sua esposa, seu esposo, quando você percebe que eles estão sendo tratados de uma forma humilhante? Como você defende os seus filhos? Como você defende as pessoas que você ama? Quem é o inimigo do teu casamento? Quem é o inimigo da tua família? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. E agora eu vou dar uma dica pequenininha de guerra espiritual, só para apimentar um pouco. Pode, né, pastor? Um dos significados da palavra principados, nossa luta é contra principados, é como as coisas começaram. O começo das coisas. Muitas vezes, querido, a sua luta é de como contra como as coisas começaram. Você está limpando aqui, mas não limpou aqui. Como as coisas começaram. Um casamento que começou errado, um namoro, um cuidado com os filhos, um tratamento no relacionamento com outros familiares. Como as coisas começaram. Muitas vezes, a solução disso aqui está no perdão liberado aqui. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei. Me perdoa. Mas eu quero, daqui para frente, andar bem. Sim, mas você tem andado bem comigo até agora. Sim, mas eu tenho andado bem sem te pedir perdão. E agora eu vou continuar andando bem, perdoada. É outra atitude que nós precisamos ter. Queridos, os valentes de Davi não eram só esses três, obviamente. Nós temos outros valentes, e um deles que me encanta muito, é uma situação em que Davi suspira, isso está no versículo 15 e 16, que diz assim, que Davi suspira. Sua mulher suspira por algumas coisas? Seu marido suspira por algumas coisas? Seus filhos suspiram por algumas coisas? Tem filhos, e a gente que trabalha com família ouve muito isso, que suspira por, eu queria tanto ter meu pai e minha mãe em casa, mas eles só estão em casa sábado e domingo, e à noite eu vou dormir cedo, quase não fico com eles, e sábado e domingo eles têm que lavar o carro, ir para manicure, vão ao shopping. A gente até vai às vezes, mas a gente não fica junto. E domingo nós vamos de manhã para a igreja, de noite para a igreja, de tarde todo mundo dorme, e a gente não fica com eles. Você suspira pelo quê? Pela presença. Você suspira pelo quê? Davi suspira por beber água de um poço que está junto à porta de Belém. Uma água num poço que estava guardado. Porque a água é moeda, é ouro. No local sitiado, aquele poço era vigiado. E Davi quer água logo naquele poço. Mas Davi era muito bonzinho. E aqueles homens eram fiéis a Davi. Isso me remete rapidamente a que pastores precisam de homens fiéis ao lado deles. Fecha aspas. E 3 homens vão lá e voltam com água para Davi. Davi, essa água foi lá do poço que você queria. Davi olha para a água e fala assim, vocês acham que eu sou doido de beber essa água? A água que pode ter custado a vida de vocês?
E ele pega aquela água e derrama na terra como libação ao Senhor. Eu ia bater no Davi. Eu ia dizer, Davi, você é doido? Você vai tomar pelo menos um gole. Não. Do jeito que eu sou, Davi, eu fui lá. Podia ter morrido. Peguei a água e tu não vai beber um golinho, não. Você bebe um golinho e joga o resto fora. E daí ia ficar olhando assim para ele, com aquela cara assim de... Não estou entendendo. E Davi ia olhar para mim assim, você não sabe é nada. Vou jogar tudo como libação ao Senhor. Tchoc, 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 tchoc. Quantas vezes dentro de casa a minha alma suspira por alguma coisa e o meu marido vai e faz para mim. O meu filho vai e faz para mim. A minha nora vai e faz para mim. O meu pai faz para mim. Ou a minha mãe faz para mim. E eu recebo aquilo, grata. E olho para a cara deles, eles estão assim. Só? Só? Obrigada? Não vai dizer como eu sou fabuloso? Como eu sou o melhor marido do mundo? Como eu sou a melhor esposa do mundo? Não, não vou. Não vou. Um homem, uma mulher, que é um valente de Deus, ele faz as coisas pela sua família porque os ama. E não porque ele quer aparecer como o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho nas reuniões de Natal. Ah, meu filho fez isso para mim. É entre você e ele. Mas ele quer propaganda, é porque o coração dele ainda não é um coração moldado por Deus. Quantas coisas você fizer, você precisa fazer como quem faz ao Senhor. Outros valentes fizeram coisas grandiosas. Tem Benaia, que feriu 2 heróis de Moabe. Tem, também parece-me que ele matou um leão no tempo da neve. E quantas vezes os homens saem a trabalhar e matam leões diariamente. Eu me lembro muito do meu pai. Meu pai teve 5 filhas mulheres. Ele era um homem valente. E ele saía para trabalhar e ficavam 7 mulheres em casa, em Recife, pastor, na Boa Vista. 7 mulheres, que não trabalhavam, obviamente, visto que eu era a mais velha, com 10, 12, 13 anos, 14. E quando ele voltava do trabalho, mamãe avisava, papai está chegando. É o rei. Era o rei chegando. E ele chegava, muitas vezes, coberto de fosfato, de carregar sacos de fosfato no Cais do Porto, em Recife. E ele entrava branco. Ele era peludo. Tomava banho. Voltava para a sala. E as 5 princesinhas dele ao redor. Uma levava água, a outra chinela, a outra abanava o papai, porque aquele homem colocava casa, comida e tudo que nós tínhamos dentro de casa. E não era essa coisa de iPhone, não. Eram 2 chinelinhos. O sapato da igreja e o sapato da escola. Mas todo mundo tinha seus sapatinhos. Era o que ele podia dar. E ele era o nosso herói. Eu digo hoje, meu pai era um homem valente de Deus. Você é um valente de Deus? Você é uma mulher valente de Deus? A tua história, quando você morrer, será contada como uma verdadeira história de uma mulher que foi durante a vida uma valente de Deus. Ela chamou pessoas à salvação, ela visitou enfermos, ela evangelizou, ela criou a sua família, ela lutou pela sua família.
E a vida dela, a vida dele, foi um testemunho. Nessa história dos valentes de Davi, você precisa pensar que as famílias precisam desesperadamente de valentes de Deus. Gigantes que não se dobrem a outros deuses. E entenda, outros deuses, eu não estou falando somente os deuses conhecidos, as imagens conhecidas, estou falando principalmente dos ídolos que entram em nossas casas e que nós deixamos. WhatsApp, Facebook, Instagram, conversinhas, vídeos. Pensem, nenhuma outra obra e nenhum outro propósito e nenhum outro desejo precisa estar antes da sua família. Sua família pode ser feita de pessoas anônimas que o mundo não repara, mas Deus está vendo quem são. E aí? Como é a sua família e como você tem lutado por ela? Que nessa manhã você possa sair daqui pensando, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser mais ousado. Eu preciso ser mais valente. Eu preciso ser mais corajosa. Eu preciso ser mais audaciosa. Eu preciso ter a ousadia de falar a palavra. Eu preciso me basear em princípios. Eu preciso ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Amém?